Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, para a nossa aula hoje de arritmia com o professor Carlos Henrique Arouca. Lembrando que hoje a nossa aula é extra bônus. A gente resolveu abrir pessoas da faculdade, mesmo quem ainda não estava inscrito no módulo. E só lembrando que no final a gente vai colocar aqui no chat o link para preencher a lista de presença. Boa noite, tudo bem? Opa, tudo dá para ouvir aí? Sim, dá sim. Maravilha. Vamos lá. Só compartilhar a tela. Tudo bem? Dá todo mundo para ouvir? Dá sim, professor. Então tá bom. Ok. Então é o seguinte, gente, agora nós vamos, depois de um atraso aí de uma semana, né? Eu peço desculpa a vocês, mas problemas pessoais aí, acabei não podendo fazer a semana passada. Então nós vamos encerrar aqui, finalmente, através de um tema que eu acho que é bastante interessante, difícil, talvez seja uma grande área dentro da cardiologia, né, que são as arritmias cardíacas. Mais ou menos o mecanismo de função é uma aula bastante extensa, então eu tentei resumir, na verdade, eu não entrei muito no mérito do tratamento, e sim das arritmias em si, para vocês conhecerem um pouco mais, embora que vocês, acredito, que dentro das aulas de vocês, eles já devem ter abordado com vocês, mas é um tema extremamente comum, extremamente importante no dia a dia de qualquer médico, do cardiologista, óbvio, que é o beabá, né, junto com as grandes patologias, hipertensão, insuficiência cardíaca, e, na verdade, em todas as patologias, quase as arritmias acabam estando presentes, né, como consequência, como causa e tal. Então, eu tentei aqui mais ou menos sintetizar um pouco, né, de tudo, então, para isso a gente vai ter que relembrar algumas coisas do passado para a gente também conseguir ir adiante, tá? Então, aqui mais ou menos para vocês lembrarem o sistema de condução normal, nó sinusal, nó atrioventricular, os feixes internodais, feixe de Bachmann, que liga o átrio direito ao átrio esquerdo, feixe de His, fibras de Purkinje, né, que vão ser aqui na parte final, o ramo esquerdo, o ramo direito. Então, quando a gente fala sobre arritmias, a gente vai ter, na verdade, as arritmias principalmente baseadas nos distúrbios na formação do impulso elétrico do coração e nos distúrbios dentro da condução do impulso elétrico. Então, aqui a gente vai tentar falar para vocês sobre as bradicardias, um pouco das taquicardias com QRS estreito, taquicardias com QRS largo, dar uma pincelada, que o assunto é muito vasto, então isso depois a gente pode, mais para frente, o ano que vem, fazer novas aulas em específico disso, porque aqui eu vou mais ou menos pincelar um pouco a respeito disso, tá? Então, aqui, quando a gente fala sobre os distúrbios na formação do impulso, basicamente, a gente vai ter duas atividades, principalmente, dois braços aqui, que são distúrbios no automatismo e as atividades chamadas atividades deflagradas, né? Então, automatismo, se a gente for olhar dentro dessa primeira imagem aqui, nós temos aqui o automatismo normal do coração, e então aqui você tem, onde você tem fibra de Purkinje, você vai poder ter a formação de um impulso elétrico, que normalmente ele começa no nó sinusal, desce pelos feixes, passa para o nó atrioventricular, passa para o feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, fibras de Purkinje e despolarização ventricular. Porém, qualquer uma dessas partes, onde você tem as fibras de Purkinje, o nó sinusal, ou nó atrioventricular, a porção inicial do feixe de His, mais o início dos ramos, você tem fibras de Purkinje. Então, elas podem ser também as iniciadoras do impulso elétrico. Por isso, muitas arritmias você não vai ver a onda P, porque muitas vezes a onda P está suprimida, então quem assume é o próximo da hierarquia, que depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Por exemplo, o nó atrioventricular. Então, no quadro do automatismo, você pode ter qualquer uma dessas áreas lançando o impulso. E que por uma descarga adrenal, por exemplo, uma atividade física, um estresse emocional, você pode ter um aumento do automatismo, ou entrar no hiperautomatismo, sabendo que as células de Purkinje do nó sinusal,
elas são autoestimuláveis, basta você ter uma carga maior de adrenalina, por exemplo, para estimular, vai entrar mais cálcio, entrar mais sódio, ela vai começar a estimular sozinha e vai aumentar o ritmo com essa capacidade automática, ou seja, ela não precisa de uma célula para estimular, ela se autoestimula. Então, tudo isso vai fazer um hiperautomatismo. E quando a gente fala em anormal, quer dizer que são outras áreas que normalmente não poderiam fazer esse estímulo e que elas, tipo átrio direito, átrio esquerdo, regiões ventriculares, que vão gerar o estímulo elétrico do coração, fazendo um automatismo anormal. Células que normalmente só propagariam o estímulo elétrico, ou seja, elas não são capazes de se autoestimular, elas de repente começam a se estimular, gerando ritmos anormais. Então, dentro do automatismo, aqui para diferenciar o automatismo normal, como no futuro a gente vai conseguir ver que outros locais dentro da cavidade ventricular e atrial podem gerar o estímulo inicial, fazendo um automatismo errôneo, né? E a atividade deflagrada são aquelas arritmias que acontecem quando você tem, por exemplo, pós-potenciais de ação precoce ou tardio. Aquilo que a gente conversou lá no início, a respeito daqueles períodos refratários, né, que a gente tem, período refratário absoluto, período refratário relativo, ou seja, qualquer coisa que altere esse período pode gerar um estímulo, por exemplo, como uma intoxicação digitálica, você acaba tendo um distúrbio da entrada de cálcio, de sódio dentro da célula, e isso faz com que, de repente, esses canais abrindo e fechando gerem um potencial novo, precoce, dentro do período refratário relativo, ou, por exemplo, drogas proarrítmicas, como se a gente pegar quinidina, sotalol e outras, que podem mudar desses períodos refratários, fazendo com que exista um potencial de ação originando um ritmo anormal aqui no meio, tanto no potencial precoce ou no tardio, e isso a gente chama de atividade deflagrada, né? Que ele cai no meio, um estímulo que precede, faz uma mudança nesses íons, faz uma mudança nos canais, e você acaba tendo um início de um estímulo, gerando um estímulo anormal, que acaba gerando outro estímulo anormal, e que acaba levando ao quadro da arritmia. E o segundo que a gente fala, que eu falei sobre esses, são os distúrbios na formação do impulso. E os distúrbios dentro da condução do impulso elétrico. Desse, o mais importante são os mecanismos de reentrada, que são os mecanismos onde são feitos a maior parte das arritmias. Ou seja, você tem um impulso nervoso descendo, um impulso elétrico descendo, por exemplo, dos átrios, aqui no caso, e você vai ter, no caso, uma via que ela vai bifurcar, tendo uma via mais lenta e uma via mais rápida. O impulso elétrico, ele vai acabar entrando para a fibra muscular, porém, essas duas vias geralmente têm períodos refratários diferentes, uma com períodos refratários mais curtos e outra mais longa, e às vezes o estímulo, na hora que ele desce para a fibra muscular, ele acaba encontrando essa segunda via, que por ter um período refratário menor, ela acaba ficando propícia a esse estímulo, não só descer para a fibra, como subir de volta por esse segundo ramo aqui, né, que muitas vezes é anormal, e ele vai ficar preso, gerando um estímulo que vai ficar rodando aqui dentro, gerando esse mecanismo de reentrada. Isso, as taquicardias supraventriculares e a maior parte das taquicardias ventriculares também, em áreas de fibrose, por exemplo, em pós-infartos, eles acabam gerando mecanismos assim, e isso acaba levando ao aumento da frequência cardíaca com a formação de um ritmo anômalo, tá? A classificação, então, a gente vai colocar aqui, a grosso modo, quanto à frequência cardíaca, as arritmias nas bradicardias, taquicardias, e quanto à localização, se elas são na região supraiciana, né, acima do feixe de His, de arritmias supraventriculares, ou arritmias abaixo do feixe de His, de arritmias ventriculares, tá? Frequência cardíaca em cima da bradicardia, a gente coloca o de livro, né? Abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente considera bradicardia, embora aqui em cardiologia, a gente considera em termos absolutos, a bradicardia abaixo de 50, e a taquicardia acima de 100, tá? Então, isso é só para mérito de esclarecimento. Então, isso voltando a esse mesmo diagrama aqui, quando a gente vai falar do ritmo sinusal normal, a gente vai ter que ter essas características, você vai ter que ter sempre uma onda P precedendo o QRS, conduzindo para um QRS, a onda P, né?
A onda P, ela deve ser positiva em D1, positiva em D2, que isso a gente já conversou em aulas passadas, porque são derivações que olham a ponta, né, do vetor, né, e do vetor do QRS. E o comportamento que a gente vai ter no ritmo sinusal normal nunca pode ter o paroxismo, ou seja, ele vai ter um ritmo sempre frequente. Você não vai ter, de repente, um ritmo que está elevado, a frequência de 100, e de repente, do nada, ele baixa para 40, para 50. Isso é uma característica de uma arritmia, mas é uma arritmia verdadeira. Isso não é uma característica do ritmo sinusal normal. Então, aqui, para a gente começar falando um pouco das bradicardias, aqui um exemplo que eu quero que vocês olhem com algum grau de atenção, que aqui é um paciente masculino, 42 anos de idade, é um ciclista profissional. Queria ver se vocês notam, o que vocês notam de diferente já no início. Então, um minutinho para vocês pensarem, tá? Alguém quer arriscar alguma coisa? Bom, então aqui, olha, todo mundo, gente, fique à vontade, volto a falar. Eu não sou com nenhuma rigidez para vocês. Por favor, se voluntariem, quiser usar o microfone, nós estamos aqui para tentar aprender juntos, tá? Então, podem falar, fiquem à vontade. Aqui, todo mundo vai ser respeitado e toda opinião e tudo é útil, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente olha, se a gente for fazer aquela conta, lembra do número de quadradões? A gente vai ver que nós temos uma frequência, ou pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos, ou 300 dividido pelos quadradões, né? Então, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40 e pouco, né? Então, a gente tem uma frequência cardíaca abaixo de 50. Então, a gente já pode caracterizar esse elétron como um elétron de uma bradicardia. Ele tem uma onda P, que conduz para um QRS, ele tem um eixo dentro da normalidade, está positivo em D1, está positivo em AVF, está mais ou menos ISO em AVL. E a gente vê algumas características aqui interessantes, que até a gente conversou na última aula, que a gente vê uma onda T bem articulada, né? Mas nesse caso, esse tipo de alteração, além da gente ver ela, e ela não é uma onda simétrica, como a gente conversou da outra vez, ela é assimétrica, e ela é apiculada, mas ela é assimétrica. Então, isso é típico de benignidade, tá? E a gente vê um complexo QRS grande, né, dando aquela impressão que pudesse ser talvez uma hipertrofia ventricular esquerda, mas isso aqui, como a gente está falando a respeito de um paciente, um paciente, assim, né, que ele é um profissional, um ciclista profissional, isso que a gente tem aqui é provavelmente um efeito vagotônico dele, né? Isso pode até ser que seja um grau de hipertrofia, mas é aquele famoso coração de atleta. Então, é um ritmo sinusal, uma bradicardia, portanto, uma bradicardia sinusal, que tem, embora tenha esses complexos QRS grandes, provavelmente deve ser de um coração de atleta, que é algo benigno, e essa frequência cardíaca baixa é muito típico de atleta. Então, quando vocês pegarem eletrocardiogramas de esportistas que fazem competição, triatleta, faz duátlon, faz ciclismo do tipo endurance, né, e tal, frequentemente você vai pegar eletros desse tipo. Em geral, existe uma queda de frequência natural pelo próprio treinamento deles, então isso é benigno, tá, esse tipo de alteração que tem. Mas aqui é para a gente mostrar um quadro bradicárdico, então um quadro de bradicardia sinusal, que muitas vezes vocês vão ver. Pegar exatamente um quadro como esse, num senhor idoso de 80 anos, muda a nossa perspectiva, mas no caso desse paciente, ele é totalmente benigno, tá? Aí agora, vamos pegar um outro caso aqui, para a gente poder ver, e o que vocês olham de diferente, o que chama atenção para vocês. Paciente de 72 anos, terceiro dia pós-operatório de uma fratura de fêmur, começa a apresentar dor torácica e dispneia. O que vocês notam de diferente? Alguém se voluntaria? Bom, então assim, gente, volto a dizer, fiquem à vontade, qualquer momento querer interromper para fazer qualquer tipo de discussão, estamos aqui para isso, tá? Então é o seguinte, quando a gente olha o número de quadradões aqui, a gente já vê que esse paciente é um paciente que está com uma frequência acima de 100.
ele tem um P que conduz para um QRS, tem um espaço PR normal, tem um eixo também dentro da normalidade, que ele está iso de fase em AVL, um eixo mais ou menos em torno de mais 60 graus. E o que a gente nota de diferente? Um paciente de 72 anos, quer dizer, idoso, terceiro dia de pós-operatório de fratura de fêmur, acompanhado de dor torácica e dispneia, esse é um quadro típico que vocês já devem ter, e existe um score que a gente utiliza, chamado score de Wells, que é típico para a gente avaliar um quadro clássico que acontece com esse tipo de quadro clínico após um paciente idoso fazer uma fratura, um pós-operatório de fratura de fêmur. Então, a primeira coisa que a gente vai desconfiar é de uma embolia pulmonar, né, de uma TEP. As características da TEP, existe uma característica muito de livro, que o pessoal fala muito, que nesse caso ele tem, mas a característica principal que a gente olha no TEP, quando você pega, isso já foi pergunta de prova de título de cardiologia, que é qual é a principal característica eletrocardiográfica no paciente com quadro de embolia pulmonar aguda, ou de tromboembolismo pulmonar. Aí, existe uma alteração clássica que quase todo mundo põe, que coloca como a principal, que é o famoso S1, Q3, T3, que é o quê? A presença de uma onda S na derivação D1, a presença de uma pequena onda Q em D3, e uma inversão de onda T dentro da derivação D3. Por isso que é o S1, Q3, T3, tá? Esse, na verdade, a gente vê muito em embolia pulmonar, mas não é a principal característica de embolia pulmonar. A principal característica de embolia pulmonar é a presença de taquicardia sinusal. Então, esse paciente é um paciente que tem taquicardia sinusal e, de brinde, a gente tem a alteração clássica, que é o S1, Q3, T3. Então, é o eletro típico acompanhado da história típico de embolia pulmonar. Então, esse é só para mostrar para vocês que aqui a taquicardia ela não é, na verdade, a causa do problema, ela é uma consequência, então, tratando o problema, isso tende a ser resolvido, tá? Então, conceitos básicos agora para vocês. Então, a primeira coisa, o conceito de paroxismo. Paroxismo, a palavra por si só, é aquilo que aparece de maneira súbita. Então, a característica de um ritmo em paroxismo é aquele que você tem um início ou tem um término súbito. Ou seja, o paciente está na casa, ele chega dizendo que ele estava na casa dele, assistindo novela ou assistindo um filme, e de repente, do nada, o coração disparou, ele sentiu o momento que ele começou o disparo e ele sentiu também o momento que aquilo se interrompeu. Então, isso é uma característica muito comum e uma característica típica do paroxismo, tá? Outra coisa que a gente vai ver quando a gente fala de arritmia é se essa arritmia ela é sustentada ou não sustentada. Muitos de vocês já viram o termo falando, olha, o paciente está com uma taquicardia ventricular sustentada, ou ele teve uma taquicardia ventricular não sustentada, ou uma ataque supra não sustentado ou sustentado. O que define isso são dois itens. A taquicardia sustentada é aquela que dura mais de 30 segundos ou vem acompanhado de um episódio agudo, por exemplo, de uma síncope. Então, se o paciente teve uma taquicardia acima de 30 segundos, você já diz que ela é uma taquicardia sustentada. Abaixo disso, não sustentada. Ou se o paciente teve uma taquicardia e ele sincopou, ou seja, ele apagou, nessa taquicardia, ela durou 10 segundos, você pode dizer que também ela foi sustentada. Então, isso é um conceito básico para vocês sobre o paroxismo e a diferença do sustentado e não sustentado. Então, aquilo que tem mais de 30 segundos ou apresentou repercussão hemodinâmica é tido como sustentado. Abaixo disso, ou sem a repercussão não sustentada, tá bom? Vamos falar agora de uma arritmia que é super comum, que a gente pega muito, né? Que são as extrasístoles. Isso é uma grande... um grande problema do nosso dia a dia, que a gente recebe muito encaminhamento, que eles querem avaliação do especialista, porque foi fazer um eletro dentro de um periódico de empresa e acharam lá extrasístole às vezes, e mandam para a gente, tá? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo que você tem um ritmo sinusal, você tem uma onda P que conduz para um QRS, sempre com a distância igual, ou seja, ela tem sempre o ritmo constante com a frequência cardíaca, e de repente você tem aqui um novo batimento precedido também, teoricamente, de uma onda P. Então,
Isso aqui a gente pode considerar uma extrasístole. O que é uma extrasístole? Ele é um batimento a mais, como diz o povo? Na verdade, ele é um batimento prematuro, né? Ele é um batimento que bate antes da hora. Então, esse batimento aqui, se a gente for contar o número de quadradinhos, ele deveria estar caindo aqui, mais ou menos, e ele caiu antes. Então, ele é um batimento prematuro, ou seja, quando você está batendo um relaxamento ventricular, você apresentou um novo batimento. Então, esta onda aqui, ela é uma onda P? Ela é uma onda de ritmo sinusal? Não. Embora ela pareça com a onda P original, ela não é a mesma. Às vezes ela é originada do lado. Ela é justa sinusal, bem próximo dele. Então tem uma característica muito parecida. Mas não é. Por que não é? Porque o ritmo sinusal, ele não tem paroxismo. Lembra que eu falei antes? Ou seja, se ele não tem paroxismo, ele não vai se apresentar de forma diferente do que aquela do original. Então, sempre esse batimento, embora seja muito parecido, ele não é um batimento sinusal, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos, sobre a potencialização pós-extrasistólica. Isso por quê? Quando você coloca aqui o ritmo normal e, de repente, você tem uma extrasístole, quando a gente faz um Doppler arterial periférico, você vai ver que os batimentos, os regulares, são todos mais ou menos da mesma amplitude, mas como esse batimento que bateu antes da hora, ele aconteceu de maneira precoce, quando o coração estava em relaxamento, você não tinha o ventrículo completamente ainda cheio durante esse batimento. Então, a onda de pulso que ele vai levar é uma onda de pulso menor. E a seguinte, para fazer a compensação, vai ser sempre uma onda de pulso maior. Então, muitos pacientes vão chegar para vocês e vão falar, doutor, eu estou em casa e, de repente, do nada, eu sinto um batimento esquisito, que geralmente dá na altura aqui da fúrcula external, né, porque é onde faz a curvatura da aorta. Então, ele vai sentir exatamente aqui esse batimento. Ele fala, nossa, sinto um batimento esquisito aqui e parece que dá uma parada. Na verdade, ele não vai sentir a extrasístole em si, mas ele vai sentir esse segundo, próximo batimento, que ocorre logo após a extrasístole, porque como ele vem mais intenso, o pulso é mais forte. E isso vai dar para ele essa sensação desagradável. Então, quase sempre, quando ele vier com essa sensação, que parece que, segundo ele, é um batimento diferente, parece uma falha, parece que o meu coração está falhando. Quase sempre a causa disso são extrasístoles, tá? Então, aqui para mostrar para vocês em onda de pulso, como que ele é uma amplitude menor e que o pulso logo em seguida, o batimento logo em seguida, gera um enchimento ventricular maior, gerando um pulso maior, sendo notado geralmente pelo paciente, tá? A classificação, então, quando a gente coloca, no caso daquele exemplo que a gente deu, quando você tem a extrasístole que desce e tem um complexo QRS estreito, tem esta onda que parece uma onda P, mas na verdade não é. É uma onda atrial, é do átrio, mas não é do nó sinusal. Mas ela tem o mesmo desenho QRS do batimento original, quer dizer que ela desce pelas mesmas vias elétricas normais do impulso normal. Por isso ele tem as mesmas características, né? Ele é um QRS estreito, muito parecido com o original. Só que ele bate antes da hora. Ele deveria estar batendo mais ou menos. A gente tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4. Ele deveria estar batendo aqui, né? E ele está batendo antes. Então, essa é a típica característica das extrasístoles supraventriculares, originadas na parte mais alta. Geralmente, algum ponto do átrio ou na desembocadura das veias pulmonares, em algum lugar que está gerando esse estímulo inicial. E a extrasístole, que não vem de uma onda possível atrial precedente, ela é larga, aberrante, bem diferente do batimento original. Em geral, a grosso modo, a gente vai tratar ela como uma extrasístole ventricular, tá? Isso é a grosso modo para vocês poderem entender. Quando a gente tem um batimento normal, uma extrasístole, um batimento normal, uma extrasístole, né? Uma arritmia, normal é arritmia, alternando com a extrasístole, como que é o termo que geralmente a gente usa para isso? Vamos ver se alguém sabe aí. É um termo bem comum, o pessoal usa bastante. Alguém se voluntaria, não? Ninguém? Bom, então eu vou passar para vocês, esse daqui é o típico daquilo que nós chamamos de extrasístoles em bigeminismo, tá? Quando você tem um normal, uma arritmia. Um normal, uma arritmia. Isso é um bigeminismo. Se você tivesse dois normais, uma arritmia,
isso chamaria trigeminismo. E, então, o termo é bigeminismo, tá? Como eu falei agora para vocês. E quando a gente tem duas extrasístoles assim juntas, né? Você vê o batimento normal, onda P, QRS, e de repente você tem duas juntas. Alguém sabe o termo qual se usa para esse? Alguém se voluntaria? Bom, então, gente, esse daqui, quando a gente pega as duas extrasístoles juntas, uma seguida da outra, isso chama extrasístoles ventriculares pareadas, porque elas vêm em pares, em duas, tá? Então, quando você vai ver o laudo de um Holter, ele vai colocar para você X extrasístoles ventriculares isoladas, X pareadas, X em bigeminismo. Então, quando vocês olharem agora, não vai ser tão grego para vocês, tá? Então, essas são extrasístoles pareadas, tá? E quando você pega um exemplo como esse, se tiver 3 batimentos extra juntos, como é que vocês acham que chama isso aqui? Um triplex, como é que chama lá? O hat-trick, né? Entendeu? Como que é o nome disso daqui? Se alguém quiser falar, gente, por favor, se voluntariem, tá? Então, esse tipo, quando você tem mais de 3 a mais, né? Extrasístole juntas, a gente chama isso de taquicardia ventricular não sustentada, tá? É o termo. Antigamente usava o termo salva, né? De extrasístole e mais, né? Hoje a gente usa o termo TVNS, taquicardia ventricular não sustentada, tá? Aí você pode colocar no laudo, por exemplo, TVNS, entre parênteses, 3 batimentos, 4 batimentos, 5 batimentos, tá? Vai ser sustentada só quando ela passar de 30 segundos, não é pelo número de batimentos, tá? Mas assim é pelo tempo dela. Então, isso é uma taquicardia ventricular não sustentada, no caso aqui, tá? Vamos falar agora um pouco sobre os distúrbios na formação do impulso elétrico, tá? O que a gente nota, por exemplo, nesse aqui, tá? Nesse exemplo aqui, alguém se quiser se voluntariar também, fique à vontade, tá? O que vocês notam de diferente? Ó, aqui o Felipe, eu estou olhando aqui no chat, ele perguntou qual seria o tratamento das extrasístoles. Felipe, é o seguinte, as extrasístoles, no modo geral, depende muito delas. A maior parte das extrasístoles, elas têm comportamento benigno. As extrasístoles supraventriculares, mais ainda. As extrasístoles, a gente vai ter que ver se elas são prevalentes, ou seja, elas têm uma periodicidade grande ou não. E se elas incomodam ou não o paciente. Aí depende. Você tem vários tipos de tratamento, tá? Desde atividade física, a medicação, dependendo do paciente. Extrasístoles supraventriculares, por exemplo, no caso de você medicar, elas vão muito bem com beta-bloqueadores, né? E também, quando não pode usar beta-bloqueador, com antagonista de canal de cálcio. Arritmias ventriculares, você pode usar as drogas do grupo 3, o sotalol, a mildarona, pode usar também a propafenona, né, a droga do grupo 1 e outras, né, mas, no modo geral, a grande maior parte é benigna, nem requer tratamento. Então, depende muito da análise de caso a caso, tá? Então, espero ter respondido para você. Nesse caso aqui, é o seguinte, a gente tem a onda P, tem um ritmo, né, que vocês podem ver que é um ritmo baixo, é um paciente que está durante o sono, onde a frequência cardíaca, normalmente, ela já cai, né, e vocês podem perceber que ele lentamente vai caindo a frequência até um ponto o qual o ritmo sinusal, ele deixa de ser o estimulador inicial. E você até vê a onda P caindo depois do QRS. Isso quer dizer o quê? Que durante o sono, por uma vagotonia, quer dizer, um aumento do tônus do nervo vago, o sistema nervoso parasimpático, ele vai começando a reduzir a frequência de tal ponto que o nó sinusal, às vezes por uma imaturidade, no caso é uma criança de 8 anos, e ele vai acabar deixando não mais o ritmo sinusal fazer, o nó sinusal fazer o estímulo inicial, e sim o nó atrioventricular, que também tem fibra de Purkinje. Então, quem está fazendo o estímulo aqui é o nó AV. Então, por isso que você tem o QRS e a onda P caindo depois. Então, como é um efeito de vagotonia e é uma criança, 8 anos, durante o período do sono, que a frequência já é mais baixa,
Isso aqui é fisiológico, do modo geral, ele é normal, não é perigoso. Se você acordar essa criança e estimular ela, você vai perceber que o ritmo sinusal volta a comandar normal. Então, é uma alteração que acontece no período noturno e que não há motivo de preocupação, tá? Então, vamos passar ao próximo. E esse caso aqui? O que a gente vê de diferente aqui? A gente vê aqui uma onda P que conduz para um QRS, talvez um segmento PR aqui um pouco alargado, não dá para a gente olhar, né, pelo número de quadradinhos aqui, mas a gente vê um espaço PR, um P que conduz para um QRS, e de repente, olha lá, e aqui você vê como é que chama esse ritmo que aparece aqui no final. Isso é uma extrasístole? Como a gente falou antes? Não, né? Quando a gente vê qual que é a característica da extrasístole, a extrasístole, a característica dela é a precocidade. É o batimento que vem antes do batimento normal. Esse não. Esse você tem um longo período sem batimento e, de repente, você tem um complexo aberrante, com característica de ventrículo, né? Lembra que o ventrículo ele tem condução miócito-miócito? Então, faz esses complexos largos. Esse é o famoso ritmo de escape, né? O ventrículo, por não ter o estímulo, ele gerou um estímulo solitário aqui no meio. E aqui, vocês acham que o problema está onde? O problema está no nó AV? Porque a primeira coisa que você olha quando vê assim, o pessoal já fala, isso é um bloqueio atrioventricular. Mas isso é um bloqueio atrioventricular? Não, né, gente? Porque o que está faltando aqui é a onda P inicial. Então, o problema aqui está dentro do nó sinusal, não está dentro da onda P. Esse paciente, provavelmente, ele tem um distúrbio ou uma disfunção de nó sinusal. Ah, mas então podia o nó AV assumir? Pode, mas é um paciente de 82 anos, ele já tem um sistema de condução todo envelhecido, né? Às vezes o nó AV não consegue fazer a condução. Então, o feixe de His poderia fazer abaixo? Poderia, mas às vezes, no caso, também 82 anos, ele não fez. Então, um paciente de 82 anos com isso é grave? Sim, isso tem que tomar atenção. Você tem uma pausa, aqui isso chama pausa, tá? Maior de 3 segundos, né? Que é uma pausa longa aqui. Isso por si só já tem indicação para fazer um estudo eletrofisiológico, talvez o implante de marca-passo e etc, tá? Mas aqui o que eu estou querendo mostrar para vocês que é um problema base do nó sinusal, é um distúrbio dele, tá? Então vamos falar agora, que eu falei agora há pouco, sobre a hierarquia elétrica, né, do coração. A primeira parte que a gente tem, a primeira porção que a gente tem que gera o estímulo, como eu já falei em aulas anteriores, é o nó sinusal. Quando o nó sinusal tem algum problema, alguma disfunção dele, o que vai logo em seguida entrar vai ser o nó atrioventricular, que é aquele exemplo que eu mostrei do menininho. Esse eletro é aquele mesmo eletro do menininho de 8 anos, tá? E se o nó sinusal falhar, vai poder pegar também a porção inicial do feixe de His, ela pode iniciar, porque ela também tem fibra de Purkinje nele. Então, você vai ver complexos um pouco mais largos, ainda não tão largos, não maior do que 120 milissegundos, mas já com uma característica mais ventricular, né? A característica dele mais ventricular do que aquele QRS estreito, típico que começa pela via de condução normal. E você vai ter também a porção mais baixa dos ramos, que também pode gerar, mas aí você já vai ver que é um complexo mais largo, afinal, o impulso é miócito a miócito, então ele vai estar mais atrasado, então ele já pode ter uma morfologia de bloqueio de ramo direito, de bloqueio de ramo esquerdo, etc. Tá? Então, isso é a hierarquia elétrica para vocês entenderem que não é só o nó sinusal que pode gerar um estímulo inicial, tá? Outro exemplo agora aqui que a gente vai pegar. O que a gente vê aqui de diferente? Você tem uma onda P, o QRS, a onda T, uma P conduzindo, né, para o complexo QRS, um espaço PR aparentemente normal, né, a mesma coisa, e de repente, alguma coisa estranha acontece aqui, e volta a ter o estímulo normal. Esse tipo de alteração é uma alteração típica. Alguém se voluntaria? Alguém já viu isso, sabe, ou tem ideia do que seja? Não? Então é o seguinte, gente, para a gente poder explicar isso aqui, eu vou explicar mais ou menos para você como é que a coisa funciona, tá? Aqui, basicamente, é o mesmo exemplo do outro. Normalmente, o nosso problema aqui, no caso, ele está no início do estímulo, né? No nó sinusal. É a onda P que não apareceu, por isso o complexo QRS não se desenvolveu. Ela não deu o impulso inicial, e aqui, no caso, não teve o escape, porque o próximo impulso já apareceu logo em seguida. Se você olhar bem, parece que vem a onda normal e, de repente, some uma onda. Ou seja, tinha um batimento que deveria estar aqui, que estaria no mesmo ritmo se tivesse, mas ele não está aqui.
Isso é porque, quando você tem um nó sinusal, em volta dele você vai ter uma região que é uma junção sinoatrial. E o nó sinusal, ele vai mandar um impulso que vai passar por essa junção sinoatrial e vai gerar um impulso elétrico do coração. Se a gente tiver algum distúrbio nessa região da junção, a gente pode fazer os chamados bloqueios sinoatriais. Ou seja, o impulso ele foi originado, mas ele não conseguiu sair para fora do nó sinusal, chegando até o átrio. Então, ele vai dar para nós essa imagem, a falta de um batimento. Então, parece que pulou um, né? Que não tinha um que era para estar aqui, e ele sumiu simplesmente, e o próximo voltou a aparecer normal. Isso é um paciente que tem um bloqueio sinoatrial, tá? Então, esse é para vocês entenderem, espero que tenham entendido, né? O que seria um bloqueio sinoatrial? É a ausência de um batimento, porque o impulso elétrico não conseguiu sair de dentro do nó sinusal para exteriorizar para o átrio do paciente, tá? Então, isso que é um bloqueio sinoatrial. Aqui, o que a gente vê de diferente, gente? Esse aqui está um pouco mais fácil de vocês verem. Você vai ter uma onda P que conduz para o QRS, né? A onda T de repolarização, P conduz para QRS, todos com a mesma morfologia, o espaço PR normal, e de repente você tem um P aqui que está invertido, diferente, né? Esse é um outro exemplo, se a gente ampliar aqui, então você vai ver o P de uma morfologia, essa morfologia aqui já não é exatamente igual a essa, e essa morfologia, o P já está invertido. Então, isso é o quê? Isso é o famoso marcapasso migratório atrial, que é muito comum e também muito a ver com vagotonia. Isso quando você tem P's de diferentes morfologias, porque ora o ritmo nasce no ritmo sinusal normal, e ora ele nasce em outros pontos de dentro do átrio, mas que não são o nó sinusal, por isso que eles saem com a mesma morfologia, mas o ritmo, a frequência cardíaca global, ela não se altera. Isso, em geral, acontece muito em período noturno, jovem, adolescente, criança, a gente vê muito isso, e isso é altamente benigno, tá? Quando a gente vê isso, principalmente durante o período do sono, tá? Então, às vezes, quando você olhar a onda P lá e ver que uma ou outra cai invertida ou cai com morfologia diferente, é a característica do marcapasso migratório atrial. Esses, por exemplo, o pessoal chama muito de ritmo de átrio direito baixo, né? Esse invertido aqui. Então, quando vocês ouvirem esse tipo de termo, já sabem mais ou menos o que é, tá? E o que ocorreria, no caso aqui, gente, uma pergunta para vocês, se a condução através do nó atrioventricular, ela fosse alentecida. A alentecida, ela fosse mais devagar do que o padrão normal, né? Fosse brecada um pouco. Então, vamos colocar aqui, que termos que a gente já usou, inclusive o pessoal citando em aulas anteriores, o que a gente vê de diferente aqui, dentro desse eletro? Gente, é participativa a aula, tá? Por favor. Opa, agora sim. A Alessandra aqui, ela me ajudou aqui. Aqui, ó, o intervalo, por que ele alongaria, exatamente é esse o problema. Esse daqui, ó, Alessandra, você vê exatamente isso. Você tem a onda P, e normalmente a gente sabe que o segmento aqui, o PR, que a gente tem, o segmento PR normalmente, ele tem de 3 a 5 quadradinhos, né? Ou seja, ele vai ter de 120 a 200 milissegundos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, você já tem um valor muito mais alto do que o padrão normal, já tem quase 400 milissegundos. Isso quer dizer o quê? Que o tempo que leva da ativação do nó sinusal até chegar ao estímulo dentro dos ventrículos, alguma coisa está brecando esse estímulo, fazendo ele mais lento. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente alguma alteração a gente vai ter, principalmente nessa via de condução, onde o principal aí é o nó atrioventricular. Então, este elétro é um elétro típico de um bloqueio atrioventricular do tipo primeiro grau. Por quê? Porque todas as P's continuam conduzindo para um QRS. Só que existe um alargamento na condução porque ele está mais lento por algum problema dentro do nó atrioventricular, alguma disfunção do nó atrioventricular. Então, aqui, quando a gente vê nesse caso, o problema não está mais no nó sinusal. O problema agora ele está dentro do nó atrioventricular. Então, é um outro tipo de bradicardia, aí não ligado ao automatismo, e sim ligado à junção entre os átrios e os ventrículos, o nó atrioventricular. Então, ele agora é o problema nesse caso. Então, e esse outro eletro? O que a gente vê de diferente aqui? A gente vê a onda P, ela está conduzindo para esse QRS? Não sei. Mas essa onda P, olha a distância do QRS, olha essa daqui,
olha essa daqui, olha a outra onda P aqui. Então, aqui, nesse quadro, você tem um paciente de 79 anos que chega para você com um quadro de síncope. Então, o que é esse tipo de quadro que a gente vê aqui embaixo? A gente vê um ritmo baixo, um ritmo bradicárdico, e você pode notar que as ondas P, elas têm um ritmo próprio. A distância entre as ondas P são sempre iguais. E a distância entre os QRS são sempre iguais. Então, isso é o típico quadro que a gente acha no bloqueio atrioventricular total. Ou seja, o nó atrioventricular desse paciente simplesmente parou de funcionar. Então, os átrios batem num ritmo próprio. Aqui você não está vendo a P, mas ela está enfiada aqui no meio, tá? Ela está no meio do QRS. Então, ela está sendo escondida, escondida pela onda T, não QRS, perdão, tá? Então, ela está aqui no meio. E aqui ela tem outra onda P, pode ver que a distância é a mesma. Você pegar uma régua é a mesma. Então, isso é um bloqueio atrioventricular total. Então, é um BAVT, que é aquilo que a gente chama, indicação absoluta de marca-passo. Quer seja o transitório, quer seja o transcutâneo, quer seja o transvenoso, e depois, no caso, por exemplo, o homem de 79 anos, provavelmente ele é um paciente que vai para marca-passo definitivo nesse caso, tá? Então, desde a gente chegar no bloqueio atrioventricular até o bloqueio AV de primeiro grau, que é aquele mais benigno, até o bloqueio atrioventricular total, a gente vê que existe uma grande diferença no primeiro, porque no primeiro, que é o BAV de primeiro grau, todas as ondas P, elas ainda conduzem para um QRS. E no BAVT, as ondas P já não mais conduzem para o QRS. Elas estão aleatórias. Existe aqui isso que a gente chama de dissociação atrioventricular. Ou seja, o átrio bate num ritmo, o ventrículo bate em outro ritmo. Aqui não. Você tem uma onda P, ela tem um retardo do espaço PR, pode ser por uma fibrose, pode ser porque é um paciente idoso, o tecido de condução dele já está um tanto quanto destruído, pode ser induzido por droga, uma série de drogas que atingem o espaço PR, né, fazendo o alongamento dele. Isso, muitas vezes, você tirando o medicamento, mudando a medicação do paciente, isso desaparece. Às vezes até benigno, né, em alguns casos, de crianças principalmente. E aqui a gente tem um quadro de BAVT, que é um quadro bem mais grave, o qual nenhuma onda P conduz. No meio, é lógico que vão ter os outros BAVs, que é o que a gente vai comentar agora. Nesse caso aqui, gente, o que vocês veem de diferente? 56 anos, um paciente portador de cardiopatia isquêmica, um paciente que já teve um infarto, por exemplo, fez uma angioplastia, está usando um beta-bloqueador, o bisoprolol. E aí, o que vocês veem de diferente? A gente tem as ondas P que conduzem? Tem. Você tem uma onda P que conduz para o QRS, tem uma onda P que conduz para o QRS, tem uma onda P que conduz para o QRS. E aí, o que é isso aqui? Isso é uma onda P e ela está conduzindo para o QRS? Não, né? Ou seja, isso é um típico quadro que é o seguinte, vocês vão notar uma outra característica, que o espaço PR que a gente tem aqui, o próximo batimento é maior do que o espaço PR que nós temos aqui no início. E o próximo é maior ainda até que um bloqueia. Ou seja, ele vai bloqueando progressivamente até que uma onda P deixe de conduzir. Então, quando a gente tem onda P que não conduz para o QRS, essa é a principal característica dos BAVs, ou dos bloqueios atrioventriculares de segundo grau. Não é mais um de primeiro grau, porque qual que era a característica do primeiro grau? Toda onda P conduz para o QRS. Pode haver um retardo? Pode, mas ela continua conduzindo para o QRS. Quando a gente tem esse fenômeno de um alargamento progressivo, ou seja, após a onda P bloqueada, o próximo espaço que tem é o mais curto, e o espaço PR de antes da P bloqueada é o mais longo, isso é característica de um BAV de primeiro grau, ou do tipo Venkeba, que é o nome dele, tá? Às vezes o cara vai fazer uma prova para você, então ele vai colocar para você, em vez de colocar o termo de BAV de segundo grau, tipo Mobitz 1, né? Que esse aqui é o Mobitz 1, ele põe o tipo Venkeba, né? Então é esse daqui o termo, né? Então esse é um bloqueio atrioventricular do tipo Mobitz 1, tá? Ou seja, você tem um alargamento progressivo do espaço PR, até que uma hora ele bloqueia, ou seja, o ritmo vai passando pelo nó atrioventricular, até que chega uma hora que o nó atrioventricular não deixa passar o estímulo, ele não conduz para um QRS, e fica uma P perdida. E o espaço logo em seguida volta a ficar menor também, volta a ficar estreito, e vai prolongando de novo até bloquear. Então, aquele é o BAV de segundo grau, Mobitz 1. E esse aqui? O
que a gente vê? O que a gente nota? Você tem um espaço PR constante nesse caso, ó. Você tem um PR, uma P que conduz para o QRS, uma P que conduz para o QRS, uma P que conduz para o QRS, o espaço PR, nesse caso, ele não está largado. Mas, de repente, você tem uma P bloqueada aqui no meio. Então, quando você tem essa característica, que você tem um PR que não se alarga, e, de repente, você tem uma onda P bloqueada, do nada, que ela pode aparecer aqui no caso, como aqui ela voltou ao normal e logo depois bloqueou de novo, essa é uma característica do bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo MOBITS 2, tá? É quando você tem uma P bloqueada sem ter antes um espaço PR que se alarga até ele bloquear de vez. Então, quando você tem com essa característica, é um BAV de segundo grau do tipo MOBITS 2, tá? No caso aqui, o paciente de 75 anos, cansaço, falta de ar, acabou com isso. Esse bloqueio já, por si só, já tem indicação de implante de marca-passo, tá? O primeiro, não. O BAV de segundo grau do tipo MOBITS 1 não tem indicação absoluta de marca-passo. Esse aqui tem indicação, tá? Então, se vocês forem pegar uma prova, um teste, o qual vocês pegar um paciente portador de dispneia, falta de ar, episódio de síncope, e fez esse eletro no pronto-socorro, qual a indicação para ele? Aí vai ter várias alternativas, vai ter passagem de marca-passo transvenoso e depois avaliação de marca-passo definitiva. Essa vai ser a resposta. Então, nesse caso, para frente, a gente já tem indicação de implante de marca-passo para esse paciente, tá? Aqui, nesse caso, o que a gente vê? A gente vê a onda que conduz P, que conduz para QRS? Sim. Mas logo depois, essa P aqui, ela está conduzindo? Tem QRS aqui? Não, né? Então, aqui você vai ter uma onda P que conduz para um QRS e uma P bloqueada. Uma P que conduz para QRS e uma P bloqueada. Fixo. Quando a gente tem isso fixo, tá? Quando a gente faz esse tipo de alteração fixa, esse é um típico BAV de segundo grau do tipo 2:1, porque você tem duas ondas P's para um QRS. Isso é importante, gente, porque o BAV de segundo grau do tipo 2:1, não dá para você afirmar que ele é um de MOBITS 2. Ele pode ser MOBITS 2, que é a grande maioria, mas ele também pode ser MOBITS 1, tá? Então, ele é bem, digamos, capcioso. Talvez o estudo eletrofisiológico para esse paciente, ele consiga dar uma noção melhor para nós do espaço ou da condição do nó atrioventricular, tá? Então, esse daqui, no caso, também é um BAV, que a gente chama ele de BAV de segundo grau, do tipo 2:1, tá? O próximo exemplo aqui, o que a gente tem? Um atleta que é maratonista, 43 anos, no período do sono. O que a gente vê de diferente aí? Alguém voluntaria? A gente tem o P que conduz para o QRS, P que conduz para o QRS, e aqui. Exatamente. Felipe, exatamente. A gente tem ondas P's que estão soltas aqui no meio, sem conduzir para QRS, tá? Então, você tem uma onda P que não conduz, uma onda P que não conduz, e, de repente, uma onda P que volta a conduzir de novo, tá? Então, esse tipo de quadro que a gente vê, quando vê ondas P's caindo, não que nem aquele do início, que é a onda P caindo num ritmo e o QRS em outro, que aqui a gente vê conduzindo ainda. Até está aumentando o espaço PR aqui, estão vendo? Como se fosse um BAV de segundo grau MOBITS 1. Mas aqui você vai ver ondas P's que não conduzem para QRS caindo aleatórias aqui no meio. Então, este aqui, ele é o quê? Ele é o clássico BAV, que a gente diz de alto grau. Então, quando você ouvir o termo BAV de alto grau, é exatamente esse tipo de eletrocardiograma que você vê. Ondas P's caindo sozinhas, sem conduzir para o QRS, tá? Então, quando você vê assim, 2, 3, 4 caindo, com um período longo sem batimento aqui no meio, uma pausa longa, isso é um BAV de alto grau, também indicação de marca-passo para esse paciente. Embora que, nesse caso, o paciente maratonista, no sono, isso pode ter um comportamento até benigno. Tem que observar, talvez fazer um estudo eletrofisiológico mesmo, para ver se não existe nenhum risco para ele, tá? Para a gente poder não precisar indicar. Mas você pega um senhor, por exemplo, volta a falar, 75 anos, tabagista, diabético com isso, aí com certeza você vai
tomar a conduta um pouco mais invasiva, um pouco mais agressiva, tá? Então, aqui, gente, para a gente fazer uma pincelada sobre os BAVs de segundo grau, a gente, então, tem aquele que vai aumentando o PR progressivamente, até você ter a P bloqueada, característica do MOBITS 1, ou Venkeba. O MOBITS 2, o qual você não tem o alargamento do espaço PR, e você tem a P bloqueada. Então, esse é o BAV de segundo grau MOBITS 2, o 2 para 1, quando você tem duas ondas P's, para cada QRS, então é o 2 para 1, e o avançado quando tem várias ondas P's que elas não conduzem para nenhum QRS. Então, essa é uma síntese do BAV de segundo grau. E o BAV de primeiro grau, aquele que a gente falou antes, né? Voltar lá nele, que é esse aqui, o qual você tem ondas P's caindo num ritmo e os QRS caindo em outro, ou seja, você não vai ter nenhuma relação entre a condução da onda P para o QRS, ou seja, as ondas P estão no ritmo próprio, isso você consegue ou com compasso ou com uma régua V, e os QRS estão no ritmo próprio, que também é indicação clássica de BAV, de implante de marcapasso, perdão. Só existe um BAV-T, né, um BAV total, que ele tem uma característica um pouco mais benigna, que é o BAV congênito, né, crianças que nascem, ou às vezes até adolescentes que têm. E qual é a característica para a gente saber se precisa fazer alguma coisa ou não? Botar ele para fazer atividade física, põe numa esteira, se a frequência dele subir com o esforço físico, isso é uma característica de benignidade. Então, é um paciente que você pode só acompanhar, porque muitas vezes isso reverte à medida que ele cresce, tá? Então, vamos voltar para lá onde eu estava. Isso. Então, agora vamos dar um intervalo, gente. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição de vocês. Se quiser mandar pelo chat também, hoje, modernamente, eu estou com o chat aqui, né? Eu respondo por ele.
Podemos já? Está aberto já? Já. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Pode sim, professor. Beleza, vamos lá. Como eu disse, essa aula é uma aula, às vezes, um pouco cansativa. Espero que esteja dando para vocês entenderem, tá? Até aqui. Tá bem? Tá dando para entender, gente? Dá um oi para mim aí. Então, tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Então, é o seguinte. Vamos agora falar de outra área, que, como é muita informação, arritmia, é difícil sintetizar, tá? E depois, se a gente precisar, no futuro, a gente vai aumentando as aulas, né? Falando outros temas mais específicos, tá? Então, aqui é o seguinte, uma pergunta. O que ocorreria, lembra do mesmo jeito que a gente falou sobre se fizesse o nó átrio ventricular fizesse o impulso passar de uma maneira mais lenta, o que ocorreria se houvesse uma outra comunicação entre o átrio e o ventrículo? Ou seja, que o impulso pudesse passar de uma maneira mais rápida, né? Então, vamos olhar esse elétron aqui. O que vocês notam de diferente nele? O que vocês veem, né, em matéria pelo aquilo que vocês já aprenderam de elétron até agora? Tem uma coisa aí que é diferente. Aqui, então, gente, eu vou ampliar um pouquinho a imagem para ver se fica mais fácil. Vou pegar V1, V2 e V3. O que vocês estão vendo aí que é diferente? Uns podem ter visto uma onda aqui da impressão ali, né? Em AVL, AVR ali, né? Em AVF, né? Pensando que é um infarto, né? Que a gente falou na última aula, né? E exatamente, o V3 está esquisito. O que, na verdade, está esquisito é o espaço PR aqui. Você vê que você praticamente não tem espaço PR. Você tem a onda P, e ela parece que ela já cai em cima do QRS, fazendo essa rampa aqui, né? Essa é uma pista de skate, né? Uma super rampa, né? Essa daqui. Então, ele forma esse tipo de onda, que é uma característica típica chamada onda delta, que a gente vai falar sobre ela agora. Então, quando a gente fala sobre a condução normal, a gente sabe que o estímulo nasce no nó sinusal, passa para o nó atrioventricular, dele desce, então, para o ramo direito, o ramo esquerdo, onde ativa as fibras de Purkinje. Essa é a condução normal, dando o espaço PR normal, que vai de 120 até 200 milissegundos, ou de 3 a 5 quadradinhos, tá? Mas, e se a gente, de repente, além da via normal, pelo nó atrioventricular, a gente tivesse uma outra via? Ou seja, algumas pessoas têm o chamado feixe acessório, o qual pode descer o estímulo pelo nó atrioventricular, mas nele tem uma certa pausa, um retardo dentro dele que nós já sabemos, né? E, pelo outro lado, tem uma via facilitadora, ou seja, uma via acessória, o qual o impulso passa mais rápido, provocando esse entalhe inicial. Por quê? Porque ele já vai direto para o ventrículo. Lembra que o ventrículo, ele faz a propagação miócito por miócito, dando um retardamento quando ele não é ativado pela fibra de Purkinje? Então, ele vai dar esse empastamento inicial aqui no QRS. Aparece essa barriguinha, que é essa onda delta. Então, a partir de agora, todas as vezes que vocês veem o intervalo PR curto, com a presença dessa onda, que é a onda delta, já vai bater para vocês que esse paciente provavelmente pode ter uma via acessória, ou seja, ele tem uma via elétrica a mais, que deixa passar o estímulo de condução elétrico do coração, não só pela via normal, mas com essa via facilitadora. É a mesma coisa que você tem uma via que você passa pelo pedágio, e uma via do lado, uma estradinha, o qual você mata o pedágio e já vai direto para o teu objetivo, tá? Que é essa via aqui. Por isso que dá a característica dessa onda delta. Então, lembra de olhar no eletro. Chega para você, geralmente você pega um adolescente, um menino, que diz que tem muita palpitação. Você olha eletro, tem essa onda esquisita lá. Esse menino provavelmente é um Wolff, eu vou explorar ele. Eu vou pedir um cardioestimulação transesofágica, eu vou pedir um estudo eletrofisiológico e eu vou, de repente, achar isso aqui. Isso já faz parte do tratamento, depois a gente pode comentar, tá? Isso aqui, mais ou menos, é colocada para você a classificação das vias acessórias baseada na localização, tá? Então, as vias acessórias, elas vão ficar todas em volta do anel mitral, pode ser do anel tricúspide, e conforme a localização onde ela está, ela vai ter essa designação. Eu acho que o paciente tem um Wolff ou uma via acessória póstero-lateral tricuspídea, ou seja, ele tem uma póstero-lateral mitral, na região mitral. Então, isso é quando você vai fazer a análise, ou você olha o resultado de um estudo eletrofisiológico que o médico que vai fazer, o eletrofisiologista,
que isso é uma área específica da cardiologia, o cara só faz isso, e ele vai falar que ele fez uma ablação, ou ele descobriu um fechanômalo na região lateral mitral, do ânulo mitral desse paciente. Então, você já sabe mais ou menos através dessa imagem onde é mais ou menos, tá? Baseada no número delas. Então, primeiro a gente falou baseada na localização. A gente pode classificar as vias também acessórias baseada no número. Ela pode ser única, pode ser múltipla. Baseada também na direção da condução. Ela pode ter uma direção anterógrada, uma direção retrógrada, que geralmente ela é oculta, ou bidirecional. Ela tanto pode deixar ir, como pode deixar voltar. Isso quer dizer o quê? Imagine que aqui você tem, por exemplo, o átrio, e que essa célula aqui seja do nó átrio-ventricular dele. Além de ele descer pela via normal, que ela vai bifurcar aqui, ele vai descer também pela via acessória. Então, ele vai dar caracteristicamente no elétron aquele empastamento aqui, que é a onda delta. Então, ela já vai ser visível no elétron basal. Então, por quê? Porque ela permite uma condução anterógrada, né? Ela permite uma condução direto ao átrio ventrículo. Mas pode ser que essa via, ela seja bloqueada para a descida. Ela só seja ativada para a subida. Então, ela pode ter uma característica retrógrada, ela pode ficar oculta. Isso você pode descobrir através de uma arritmia, por exemplo, um ataque supra, e que, de repente, você, quando vai olhar lá no ataque supra, você acha lá uma ondinha P escondida, meio longe do QRS, né? Acima de 90 milissegundos do QRS. Então, você pode presumir que esse paciente ele tem uma via acessória oculta, né? Quer dizer, ela não se apresentou logo no início, porque ela não deixa descer pela via anterógrada, só de maneira retrógrada, né? Então, ela desce pela via normal e ela acaba subindo por essa via. E, às vezes, ela vai subir por aqui, ficar presa, gerando uma arritmia. E ela é dita bidirecional, quando ela permite tanto descer, quanto ela permite subir, tá? Isso a gente vai comentar mais para frente. Não se preocupem em entender muito disso agora, tá? Mas isso, ele vai ser importante mais para frente, quando vocês pegarem as taxupras e tal, né? Então, aqui, o que a gente vê? Isso é um outro mecanismo de a gente ver as variações. Então, por exemplo, quando a gente tem a via, a gente vai olhar aqui pelo período que ela tem em matéria de tempo, ela tem de ação. Então, quando a via ela vai aparecer aparente ou ela vai ficar inaparente. Então, esses dois aqui são, por exemplo, de uma criança que é a mesma criança. Mas aqui você vê a onda delta, aqui você não vê mais ela. Ela não fica tão clara para nós. Por quê? Porque o estímulo elétrico ele vai ter dois mecanismos de condução. Quando o coração está com uma frequência mais baixa, nesse caso, esse número que você tem aqui, 6530, é um número de milissegundos que demora para o impulso descer. Então, quando ele está dormindo, o impulso ele é facilitado descer pela via acessória, porque ele é mais rápido a via acessória no sono. Porém, quando esse menino começa a jogar videogame, ele acorda, ele taquicardiza, e na hora que ele taquicardiza, o impulso ele vai ficar mais rápido descendo pela via normal. Então, essa via vai ficar inaparente, ela não vai se mostrar, ela vai ficar escondida. Então, nesse horário, que é quando aumenta a frequência cardíaca que ele joga videogame, ele acaba ficando com o impulso elétrico descendo de uma maneira mais rápida, pelo normal, pela via de trânsito normal, e aí ele vai ficar inibido, essa via acessória dele, e no sono ela aparece de maneira mais clara, isso a gente acaba vendo no Holter, né, que é aquele aparelho que fica 24 horas monitorando o paciente através de eletrocardiograma, porque durante o sono a via normal dele fica mais lenta e a via acessória acaba tendo um mecanismo de condução mais rápida. Isso é quando a gente vê uma via que ela é aparente, aqui no caso, e aqui uma via que está escondida e inaparente, tá? Então, aqui, para vocês verem de novo o exemplo, às vezes vocês podem ver umas bizarrices como essa, que é uma característica, às vezes, que a gente pode ver em pacientes portadores de via acessória. Essa parecido com infra aqui parecido com supra. Aí você olha, a primeira coisa que bate o outro e fala, oh, meu Deus, isso aqui o paciente está infartando. Não, às vezes é um cara de 17 anos de idade. Então, o que vai te chamar a atenção é, olhando que ele tem aquela onda delta logo no início, essas alterações são secundárias, frequentemente vistas em pacientes portadores de via anômala, tá? Então, não se preocupe que ele não está infartando aqui, e vão notar mais, e que é o mais importante, esse empastamento no espaço PR aqui inicial, que é a característica da onda delta, né, do encurtamento do espaço PR, tá? Aqui, gente, a gente vai falar agora sobre outro tema, agora sobre as taquicardias de QRS estreito, que são aquelas de tamanho menor do que 120 milissegundos, que seria menor do que 3 quadradinhos, e as de QRS largo,
maiores de 120 milissegundos ou maiores do que 120 do que 3 quadradinhos, tá? Dos quadradinhos pequenos. Isso é para a gente diferenciar as taquicardias de QRS estreito das taquicardias de QRS largo, tá? A gente vai falar que as taquicardias, elas vão ser divididas conforme também a localização delas. Se a gente traçar uma linha média em cima do feixe de His, antes da bifurcação para o ramo direito e para o ramo esquerdo, o que estiver acima do feixe de His vão ser as taquicardias supraventriculares, o que estiverem para baixo vão ser chamadas taquicardias ventriculares, tá? Aqui no caso, é para a gente poder mostrar que os dois casos aqui, a gente tem frequências acima de 100. Só que uma tem a característica da regularidade. O QRS, ele é regular. Ele sempre tem a mesma distância, um batimento do outro. E ele aqui embaixo é irregular. Pode ver que cada QRS bate de uma forma completamente desordenada, não tem relação nenhuma com o próximo. Então, para diferenciar taquicardias regulares de irregulares, tá? Então, os mecanismos de ação que a gente tem em taquicardias como essa de cima são mecanismos, geralmente, de reentrada, que pode ser reentrada nodal, pode ser reentrada de um mecanismo feito por via anômala, né, uma macro reentrada aqui, ou por mecanismos outros atriais. E essas outras, que são de mecanismos irregulares, são geralmente de micro reentradas, como aqui na de baixo, que é um quadro típico de fibrilação atrial, tá? Então, o substrato anatômico disso, você tem o nódulo sinusal, as taquicardias mais frequentes vindas do nódulo sinusal é a taquicardia sinusal, que é uma aceleração do ritmo sinusal normal. As arritmias vindas do miocárdio atrial, ou seja, dos miócitos atriais, aí a gente pode colocar a taquicardia atrial, o flutter atrial e a fibrilação, cada uma com o seu mecanismo, que a gente vai falar a respeito deles mais para frente. E as taquissúprias, que elas são originadas por mecanismos provocados dentro do nó átrio ventricular, que são mecanismos que podem ser de micro ou macro reentrada, tá? Vamos então mostrar uma primeira, aqui no caso um paciente de 77 anos com quadro de palpitação. A gente vê que é uma frequência que está elevada, né? A gente consegue ver aqui uma frequência, se a gente for pegar 300, 150 mais ou menos a frequência. A gente vê a onda P, mas parece que tem onda P aqui, parece que tem onda P aqui, né? Não dá para saber direito. Nesse paciente em si, como não dá para identificar direito, a gente, nesse caso, foi feita uma manobra com esse paciente, que foi a famosa compressão do seio de carotídeo, ou seja, você fez uma manobra vagal nesse paciente, e a hora que você comprimiu o seio carotídeo dele, ele desmembrou esse ritmo aqui de cima, que é um ritmo até entanto regular, para esse ritmo que mostrou essas várias ondas aqui. Parece um serrilhado, né? Que a gente olha. Parece ondas P invertidas aqui, são até que redondinhas, bonitinhas, né? Que a gente vê. Que isso é uma típica característica, que essas ondas serrilhadas, em serrilhamento, de ondas F, que são ondas de flutter atrial, tá? Que é uma das arritmias muito comuns que a gente pega no nosso dia a dia, tá? O flutter atrial, ele é criado dentro de um mecanismo de reentrada também, de uma macro reentrada, que geralmente ele se inicia nessa região chamada istmo cavo-tricuspídeo, né? E ela vai fazer uma reentrada aqui em volta da região do átrio direito desse paciente, dando essa volta aqui. Isso é típica característica do flutter atrial, com aquelas ondas que vocês viram, que nós chamamos de ondas F, ondas de flutter, né? Que tem uma certa organização. Agora, nesse outro caso aqui, a gente tem um ritmo irregular. O flutter, gente, normalmente, embora aquele caso ali que eu coloquei para vocês, ele mostrou depois um ritmo mais irregular, a característica dele é ritmo de QRS regular, e com aquelas ondas que você vê serrilhadas. Aqui você vê um ritmo irregular, mas essas ondas não têm aquele serrilhado bonitinho, elas são bem irregulares. De um senhor de 84 anos com queixa de palpitação. Esse eletro aqui, mostrando esse quadro de micro-reentrada, ou seja, vários pontos dentro do átrio direito e do átrio esquerdo geram esse estímulo, passando hora sim, hora não, estímulo para o ventrículo. Por isso que é a característica da irregularidade dos QRS, com esse serrilhadinho bem fino que a gente vê, que essa é uma característica típica da fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial, você tem uma onda de base,
irregular, que pode ser de várias amplitudes, acompanhadas de QRS totalmente irregulares. Essa arritmia, gente, ela tipicamente, a gente vê muito, ela é muito típica do pronto-socorro. Vocês vão ver muito, vão pegar muito delas. Principalmente porque ela é muito característica com o avançar da idade. A gente acaba tendo uma certa fibrose do tecido de condução, e isso acaba levando frequentemente a esse tipo de arritmia. E como a nossa população está envelhecendo cada vez mais, graças a Deus, que isso é um sinal de desenvolvimento, a gente vai ver cada vez mais pacientes com quadro de fibrilação atrial. Tanto que hoje você tem aplicativos para Apple Watch que você coloca que é exatamente para a gente detectar a fibrilação atrial, tendo em vista que ela tem uma alta correlação com formação de trombo intracavitário. E com isso acaba aumentando o risco tanto de embolia pulmonar quanto de embolia cerebral, levando ao AVC isquêmico, né? Por embolia, embólico, né? Que você acaba tendo. Por isso que hoje os pacientes com fibrilação têm indicação absoluta de uso de anticoagulante, tá? Então, esse é um típico eletro provocado por esse esquema de micro-reentrada atrial, que é o quadro que leva à fibrilação atrial. Agora, gente, um outro exemplo. Paciente de 84 anos, vem no ritmo sinusal normal e, de repente, já não tem uma onda P característica e vem esse batimento aqui, um seguido do outro, com uma frequência mais elevada. Essa onda é uma onda P, inicialmente, que tem aqui? Não, né? Por que que não? Porque a onda P não tem a característica, o ritmo sinusal não tem característica de paroxismo. Lembra lá no início da aula que a gente falou? Ele não apresenta paroxismo, ele não sai do 0 e vai para 100 de uma hora. Ou seja, isso não é um ritmo sinusal. Tem uma onda P precedente que qualquer parte atrial pode gerar o estímulo. Então, isso aqui é uma clássica taquicardia supraventricular, geralmente com o termo paroxística. Por quê? Porque ela aparece com essa característica do paroxismo. Do nada, ela aparece e do nada, ela desaparece. Então, ela começa de forma intensa, rápida, e aparece de maneira súbita, desaparece de maneira súbita, tá? Então, é típico disso. Ela pode ter origem em várias pontas, né? No lado direito, no lado esquerdo, na desembocadura das veias pulmonares, a origem delas, né? E pode também ter no nó atrioventricular, onde a gente vai falar depois. Esse aqui, gente, um outro ritmo, tá? Esse um pouco mais diferente do que a gente falou até agora. A gente pega um ritmo de maneira irregular, mas tem uma onda antes aqui. Essa onda é uma onda P? Não, né, gente? Por quê? Porque a onda P não tem paroxismo. Aqui a gente tem uma frequência, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Isso daqui é uma onda atrial, mas não é uma onda P. Então, isso é uma típica taquicardia atrial. No caso aqui, com condução atrioventricular de uma maneira diferente, uma variável, né? Então, uma taquicardia atrial com condução atrioventricular variável. Isso, geralmente, é uma arritmia que a gente vê muito em pacientes idosos portadores de TPOC, que geralmente usam muito bombinha, né? Muito beta-2, então vai acelerar. E geralmente são alterações que elas acabam sendo precursoras da fibrilação atrial, ou seja, daqui, ou se você fizer um Holter dele, ou reexaminar ele daqui a um ano, ele vai estar com fibrilação. Então, muitos médicos, eles já começam a anticoagulação de paciente com arritmias desse tipo, tá? Esse outro caso aqui, meus amigos, o que a gente vê de diferente? O ritmo também é acelerado, frequência acima de 100. A gente vê a onda P nesse caso? Não, né? A gente não está vendo a onda P. Então, esse quadro, um paciente de 27 anos, isso é muito característico também de pronto-socorro, desde a unidade básica de saúde, de pronto atendimento, de emergência, que você não vê a onda P nítida aqui, você só vê os QRS e eles têm a característica de serem regulares. Isso aqui é um típico exemplo de uma taquicardia paroxística supraventricular. Depois, gente, mais para frente, que não é para essa aula, porque é uma coisa um pouco mais avançada, a gente vai descobrir, principalmente quando a gente olha em V1, que aqui vai ter ondas P escondidas, tá? Então, principalmente aqui vai ter uma onda P, ó. Aqui vai ter uma onda P, que é essa pequena crista aqui. Essa onda P, na verdade, ela vai mostrar que provavelmente essa TAC supra é uma origem de dupla via nodal, porque ela cai logo após o QRS, a menos de 70 milissegundos do QRS que precede ela. Mas isso é para uma outra aula, não é para agora, mas isso é tipicamente uma TAC supra. Gente, vocês vão pegar muito isso no pronto-socorro, vão ter que saber resolver isso aqui. Que a gente pode resolver muitas vezes com uma atitude simples, que é tentar bloquear o nó AV, que isso a gente faz através pode ser compressão de seio carotídeo, né, manobra vagal, compressão de globo ocular, tentar fazer reflexo do vômito,
fazer valsalva, né, a gente consegue resolver, ou no caso aqui, aplicando a adenosina que bloqueia no AV, interrompendo essa arritmia, tá? Então, a taquicardia paroxística supraventricular, basicamente é um problema no AV, né, que ele pode ser tanto um problema de reentrada dentro dele próprio, né, que pode ser anterógrada ou retrógrada, né, de um jeito ou de outro, ou pode ser induzida por um feixe anômalo, ela pode descer pelo normal e acabar entrando pela via anômala e subir, e acabar fazendo uma macro reentrada aqui, ou pode ser, de repente, um outro ritmo, um ritmo atrial mais alto, que acaba descendo pelo nó atrioventricular, dando essa característica. Então, todos esses três, que é a reentrada no AV, reentrada, macro reentrada através do feixe anômalo, e por uma taquicardia atrial, por exemplo, ele pode gerar a taquicardia paroxística supraventricular, que, do modo geral, vai ser interrompida da mesma forma, tá? Então, as taquicardias com QRS estreito, sempre com frequência maior que 100, o QRS estreito dito quando tem o tamanho do QRS menor do que 120 milissegundos. Quando tem ritmo irregular, pensar em fibrilação atrial, pensar em taquicardia atrial com condução atrioventricular variável, e pode ter irregular, o flutter, que pode ser irregular, mas também pode ser regular. E com ritmo regular, as taquicardias sinusais são as benignas, aquelas dos ansiosos, ou quando faz uma atividade física, ou quando toma um susto, né? Você acaba tendo taquicardia sinusal, ou o próprio flutter atrial, tanto que ele está tanto em um quanto o outro. O que a gente mais vê no dia a dia é o flutter atrial com ritmo regular, e as taquissupras têm ritmo regular do modo geral, tá? Aqui, gente, a gente vai colocar agora as taquicardias de QRS largo, tá? Então, aqui, o que é a grande característica que a gente vê? O QRS maior do que 120 milissegundos e o ritmo taquicardia. Então, isso aqui, você olha no pronto-socorro, já dá vontade de chorar e sair correndo para algum lado, né? A grande maior parte dos médicos. Ninguém quer ver isso pela frente. Isso é uma taquicardia de QRS largo, então, maior do que 120 milissegundos. Aqui embaixo, a gente encontrar o número de quadradinhos, 40, 80, 120, 160, até um pouco mais aqui a gente tem, tá? Para a gente poder ver. Taquicardia ventricular, ela vai nascer direto no ventrículo, ou seja, todo o ritmo anterior, ele deixou de fazer a transmissão do impulso nervoso, do impulso elétrico normal, e o ventrículo, em alguma parte que não era para ter, algum miócito banal aí dele, começou a gerar o estímulo, e ele entrou dentro de digamos, um mecanismo que ele ficou numa reentrada local e acabou gerando essa taquicardia ventricular. Muito comum em áreas de infarto agudo do miocárdio, tá? Aquelas zonas necróticas cicatriciais que ficaram de infartos, principalmente infartos de parede anterior, elas acabam fazendo ritmos anormais por um próprio distúrbio elétrico naquela região, uma destruição, e é muito frequente que eles façam taquicardias ventriculares desses pacientes, tá? Então, e também a gente não pode deixar de falar que, às vezes, você pode não ser um ritmo de QRS alargado, pode não ser uma taquicardia ventricular, e pode ser uma supraventricular conduzindo de maneira aberrante, ou seja, você tem, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo, e aquele paciente ele já tinha um bloqueio de ramo esquerdo, e de repente ele está descendo, e ele dá um QRS alargado também, ele não é uma taquicardia ventricular, e sim uma taquicardia supraventricular com condução aberrante, tá? Aqui no caso, tá? A taquicardia, então, ventricular, e aqui é uma diferença com a ataque supra com aberrância de condução, tá? Então, isso é uma dúvida, gente. Agora a gente vai falar, eu vou falar por curiosidade um pouco para vocês, não se fiquem muito preocupados, porque é uma parte mais difícil, tá? Com relação a isso. Então, é o quê? O paciente, por exemplo, que tem um bloqueio de ramo prévio, ou ele tem um quadro de pré-excitação, que é aquele fecho anômalo que nós falamos, né? Ele pode dar caracteristicamente um quadro de QRS alargado, no caso, e quando tem quadros de aberrância de condução de um ataque supra que desce com aberrância de condução. Eu mesmo já peguei vários pacientes assim, me lembro de um que eu peguei aqui no Hospital Municipal de Americana, era um jogador de basquete aqui de Americana, Americana tinha um time de basquete bom, masculino, né, e não igual de Rio Claro, aquele time maravilhoso, e o paciente, 2,10 metros de altura, ele teve uma ataque cardíaco com QRS alargado, foi parar no hospital, e através de uns critérios que a gente tem em diagnóstico, a gente percebeu que esse paciente era um paciente portador de ataque supra com aberrância de condução e não taquicardia ventricular. Então, a gente teve que chocar ele, mais de uma vez, porque ele apresentava instabilidade hemodinâmica, eles, depois dos
do terceiro choque, ele saiu, voltou ao ritmo normal, depois foi encaminhado para ablação e hoje está muito bem, graças a Deus, tá? Então, para você poder fazer essa diferenciação, você vai ter dois critérios, basicamente. Eu vou falar eles mais ou menos para vocês. Não se preocupe em decorar isso agora, isso tem no o pai dos burros atual, né, no Google, vocês entram lá e pesquisem à vontade. O critério mais usado atualmente é o critério de Brugada, tá? Esses são os irmãos Brugada, né? Então, Ramon, Pedro e José, que fizeram os critérios, que vão fazer a diferenciação do paciente quando pega uma taquicardia de QRS alargado em ver se ela é uma taquicardia com supra, uma taquicardia, perdão, supraventricular conduzido com aberrância, uma taquicardia ventricular verdadeira, pura, né? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é se tem ausência de complexo RS em todas as derivações precordiais, ou seja, de V1 a V6. Se esse paciente tiver, mas quando a gente fala um RS, é um RS verdadeiro, tá? Então, você vai ter essas características, ou seja, se você não tem, no caso, por exemplo, você tem aqui a primeira onda para cima, que a gente vê uma R pura, um S puro, aqui o padrão de bloqueio incompleto de ramo direito, ou um QRS, ou seja, ele tem uma ausência de complexo QRS nas derivações precordiais, ele não tem, você já pode dizer que ele tem uma taquicardia ventricular. Se ele tem, por exemplo, aqui ele tem um RS clássico, aqui um R um pouco menor, um S mais profundo, e aqui você tem entalhe aqui no meio, você não tem você tem características que ficou na dúvida, você passa para o próximo critério. E depois eu vou colocar para vocês tudo numa página só eles, tá? Do jeito que você encontra na internet. Aqui você vai fazer o segundo, então você não conseguiu caracterizar bem aqui no primeiro, passa para o próximo critério. Próximo critério, você vai ver se o RS é maior do que 100 milissegundos em pelo menos uma das derivações precordiais. Então, como a gente sabe que quando você tem uma taquicardia ventricular e ela gera o impulso miócito a miócito, você vai ter essa fase que vem do início do R até o nadir, ou seja, o pico do S, vai ser mais lenta, ele vai ser, em geral, maior do que 100 milissegundos. Isso caracterizando uma taquicardia ventricular. E aqui, no caso, você vê que entre o espaço que você tem do início do R até a ponta aqui do S profundo, ela é menor do que 100, porque o estímulo está descendo por uma via mais rápida. Isso é uma característica, então não mostra que tem um RS maior do que 100 milissegundos. Vamos passar para o próximo critério, que é o terceiro. O próximo critério que você vê é ver se existe presença de dissociação atrioventricular. Não é só no BAVT que a gente tem dissociação atrioventricular. Por quê? Porque aqui, como o estímulo está nascendo de um ponto do ventrículo, o ventrículo está lá disparado embaixo, e o átrio lá em cima, ele não está conseguindo conduzir o estímulo da maneira normal. Então, pode ser, às vezes, que você acha essas ondas P's caindo aqui em V1, V2, às vezes em D2, você faz um D2 longo e tem lá P caindo. Se você achar essa dissociação, isso é característico da cardioventricular. Então, se os outros ainda não elucidaram, e você achar essa onda P caindo, é uma taquicardia ventricular. Não achou também? Oh, Jesus, Maria José. Vamos para o próximo critério. Então, aqui, vamos colocar algumas características. Primeiro, para a gente poder dizer a respeito se você vê aqui, por exemplo, uma ausência de RS nesse caso aqui, não, você tem V2 aqui, por exemplo, você tem RS. Você tem um RS seu maior do que 100 milissegundos? Não. Aqui o RS está menor. Quando a gente pega ele, do início dele aqui até a ponta, ele vai dar menos de 100 milissegundos. Então, ele não me dá ainda a certeza se esse paciente dessa taquicardia aqui é uma taquicardia ventricular. Então, vou para os critérios. O que eu faço agora? Os outros. Ele não tem aqui. Eu não estou vendo nem dissociação, nem estou vendo RS maior do que 100 milissegundos, e ele tem RS nesse paciente. Então, o que eu faço agora? Agora você vai para o último, que é a presença dos critérios morfológicos. Primeiro passo, esse paciente tem padrão de bloqueio de ramo direito ou de bloqueio de ramo esquerdo? Aí a gente vai lembrar dos padrões que a gente conhece de bloqueio de ramo direito. Primeiro, né? Vamos mostrar o bloqueio de ramo direito normal. Então, se ele tiver um padrão típico de bloqueio de ramo direito, ou seja, ele vai ter o RS e R', ele fala muito mais a favor de um ataque supra com aberrância. Mas se ele tiver um monofásico mais largo, que não tem essas características, você vai ter muito mais uma característica para taquicardia ventricular, olhando sempre V1 e V6. Volto a dizer, gente, isso é complicado, tá? Isso não é simples, isso é uma coisa depois, para quem tiver interesse, você vai ter que debruçar um pouco mais para poder olhar, tá?
Próximo é o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Como a gente lembra, a gente já tem o retardo logo no início, vai ter sempre o QRS invertido em relação à onda T, vai ter esse aspecto em torre com T invertido em relação ao QRS. Do mesmo jeito, você tem o V1 tendo essa onda inicial, esse R inicial, um S profundo, com uma descida rápida, fala a favor de TAC supra. E o V6, ele não tem aquela onda Q inicial, como caracteristicamente a gente sabe que ela tem, então isso vai falar a favor de ser uma TAC supra. Se você tiver já um entalhe no meio, um QRS bem mais largo, uma onda Q tal, vai falar a favor de uma taquicardia ventricular, tá? Então, aqui, gente, eu coloquei para vocês um exemplo aqui, para vocês poderem fazer a dissociação, para quem quiser treinar, tá? Então, isso é um teste para casa, mostrando aqui, nesse caso, que a gente olhando aqui, você vai achar umas ondas P's aqui, que aqui também tem uma onda P entalhadinha aqui, difícil de ver aqui também, que isso é uma característica da dissociação, para ver que você achou dissociação. Na hora, você já pode dizer que isso é um ataque ventricular, tá? Para esse paciente. Aqui é para a gente poder dizer uma taquicardia ventricular com algumas características. Uma delas é uma taquicardia ventricular polimórfica, ou seja, você vem com ritmo normal e, de repente, você tem uma taquicardia com QRS largo, mas ela não tem as mesmas características cada batimento. Então, a gente vai dar um nome para esse tipo de arritmia de uma TV polimórfica, uma taquicardia ventricular polimórfica, que ela tem várias morfologias. E quando ela tem uma QRS largo também, sem a presença da onda P, e entra num ritmo regular, porém largo, isso é uma taquicardia ventricular monomórfica. Não esquecendo, isso para mero esclarecimento de vocês, taquicardias ventriculares monomórficas, você nem sempre vai chocar. Se o paciente estiver estável hemodinamicamente, a indicação dele primeiro é tratamento medicamentoso. Você pode entrar com a mildarona, por exemplo. Já se ele chegar com a taquicardia ventricular monomórfica, mais instável, o paciente está chocando na sua frente, o paciente está, sabe, obnubilando, ele está meio fora do ar, está com náusea, vômito, mal-estar, aí você já vai chocar esse paciente. Já uma taquicardia ventricular polimórfica sustentada, já é indicação já de fazer desfibrilação dela. Enquanto aqui, na taquicardia ventricular monomórfica, você vai fazer, em geral, cardioversão, não desfibrilação. Na taquicardia ventricular polimórfica, você vai fazer desfibrilação, porque como os QRS, eles são diferentes, você vai ter dificuldade do aparelho interpretar o QRS como igual para poder gerar o disparo da cardioversão, porque ela tem que ser sincronizada. E ela sincroniza sempre quando ela acha um batimento exatamente igual ao primeiro que ela fez a análise. Como ela é polimórfica, você não vai encontrar. Por isso, aqui você desfibrila, e aqui, no caso de instabilidade, você cardioverte, tá? Aqui é para mostrar para vocês uma taquicardia, como eu volto a falar, já citei para vocês em várias vezes. Isso é uma taquicardia ventricular polimórfica do tipo torsade de Pointes, tá? Ela vem, geralmente, a característica dela é antes do início dela, se você pegar, por exemplo, um Holter de um paciente que falou que teve síncope no meio da noite, e você, ou no meio do dia, e você olhou o Holter dele, ele tem um espaço RR curto, um mais longo, um curto e começa o disparo. Se você olhar esse tipo de característica, e você vai ver que a ponta do seu QRS, cada hora está para um lugar. Uma hora está para baixo, outra hora ela está para cima, tá vendo? Ou seja, você tem uma torção das pontas. Cada hora, o seu QRS está com a ponta dele para algum lugar, ou para baixo ou para cima. Isso é típico da TV polimórfica, que você vai achar, no caso aqui, torsade de Pointes, mas pode achar, por exemplo, também na taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica, que é uma outra também que a gente vê. Pacientes, às vezes, que falam que tem quadros sincopais ou mal-estar grande, quando vão fazer esforço, que eles têm uma descarga de adrenalina alta, e acaba fazendo uma taquicardia ventricular polimórfica. Isso aqui é indicação também para desfibrilação, tá? Desse tipo de paciente. Quando você pega agudamente isso, tá? O paciente chegou para você, desfalecendo, olhou isso aí, nós vamos desfibrilar ele, tá? Aqui, gente, é um exemplo de uma fibrilação ventricular, você vai ver uma total anarquia elétrica, tá? Esse daqui é uma arritmia, o qual o ventrículo ele não tem capacidade de fazer a contração, então ele apenas tremula, e ele sempre vai equivaler à parada cardíaca. Então, você vai tanto chocar esse paciente, como esse paciente tem indicação de massagem cardíaca, tá? Por quê? Porque esse coração não está contraindo, ele não está conseguindo fazer
perfusão de tecido, tá? Então, eu trouxe só para exemplificar. Eu não vou colocar agora para vocês, volto a falar, essa aula não é uma aula com objetivo de tratamento. Então, a gente, depois, dando uma outra aula a respeito de tratamento de arritmia, isso pode ser, volto a falar, o ano que vem, a gente vai parar para falar sobre cada uma delas, tá? Então, isso aqui é para mostrar um exemplo para você. É um paciente que chega, isso e parada cardíaca é a mesma coisa, tá? Ela tem um valor em matéria de gravidade semelhante a uma sistolia. Então, a indicação disso é tratamento rápido com cardioversão elétrica, massagem cardíaca, tá? Aqui, gente, é um diagrama, mais ou menos, tá? Para vocês entenderem, em matéria de, se vocês quiserem depois rever, né? Sobre as taquicardias de QRS estreito, QRS curto, mais ou menos o que você vai fazer de conduta em cada uma delas, né? Manobra vagais, adenosina. Adenosina não surtiu efeito, vamos usar a verapamil de tiazem, pode tentar beta-bloqueador, ela terminou. Ela está instável, não esquecendo que taquicardia supra com paciente instável é igual a choque também, cardioversão. Com carga baixa, mais cardioversão. Volto a falar também, isso não é hoje uma aula sobre tratamento, é sobre a arritmia em si. Mas eu coloquei para vocês darem uma estudada depois, porque é um diagrama bem simples e bem fácil para vocês darem uma olhada depois, aí qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Mas isso é para uma próxima aula. Esse aqui é o diagrama daquele que eu mostrei para vocês, que é o diagrama de os critérios de Brugada, né? Colocado num diagrama. E eu vou mostrar para vocês um outro diagrama que também é utilizado. O pessoal não fala muito dele, mas eu gosto dele em especial por um motivo que eu vou mostrar para vocês, que vai salvar vocês muitas vezes na correria, tá? Que é esse próximo aqui, que é os critérios de avaliação de taquicardia ventricular de Verequei. Por quê, meus amigos? Esse aqui é uma coisa fantástica. Ele mostra, olhem só esse primeiro. Se vocês olharem esse primeiro, vocês já matam muitas taquicardias ventriculares. Se você fizer uma análise só da derivação AVR e você olhar da derivação AVR, que ele tem um R puro já em AVR, ou seja, geralmente como é que a gente vê o AVR? Não é uma onda para baixo? Ele não está vendo ao contrário do impulso? Ele não vê a cauda do impulso elétrico do vetor? Se você vê ele positivo, quer dizer que esse impulso, ou esse vetor, ele está indo em direção dele. Ou seja, ele está indo em direção ao ombro direito. O que vai fazer ele ir em direção a isso? Qualquer estímulo que venha, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ou seja, um estímulo ventricular. Então, se você tiver uma taquicardia ventricular, o estímulo vai estar originando no ventrículo, ou seja, ele vai estar subindo. Ele vai estar vindo do ventrículo com direção ao átrio, indo lá para cima. Então, ele vai ter um R puro, geralmente em AVR, que geralmente é uma onda pura negativa, né? Então, eu coloquei esse exemplo para vocês. Você olhou isso aqui, já bateu o olho, viu o AVR. O AVR, ele está positivo, francamente, você não precisa olhar mais nada. Esse paciente é portador de uma taquicardia ventricular. Você já vai tomar as medidas para QRS largo, para taquicardia ventricular. Então, lembre bastante desse critério de Verequei, porque o resto você não precisa lembrar. Aí você pode até para o Brugada. Mas olhou R inicial em AVR, você já vai saber que é um ataque ventricular e já vai poder tomar conduta, tá? Aqui, gente, é para vocês terem uma ideia, quando eu falo para vocês a respeito da via anômala, quando você tem uma via anômala, que você tem uma condução dela anterógrada, que é aquela via que a gente falou atrás, o que é o grande perigo dela? Se ela tiver um comportamento anterógrado, ou seja, você desce, tem, por exemplo, uma fibrilação atrial, e essa fibrilação atrial, em vez de ela descer pelo nó AV, ela desce pelo feixe anômalo, esse feixe anômalo, ele vai desencadear desta fibrilação atrial, vai entrando diretamente no ventrículo, ele pode levar a uma taquicardia ventricular polimórfica, alguma fibrilação ventricular. E isso vai desencadear uma fibrilação ventricular que pode o paciente morrer. Então, isso é muito importante quando a gente for avaliar um paciente que tem essa via anômala, porque às vezes você fala, via anômala, eu não vou fazer nada agora. Mas se ele tiver esse mecanismo de condução anterógrado ou uma via ortodrômica, ele vai fazer com que o estímulo desça por ele, fazendo com que isso desencadeie uma arritmia, digamos, de um comportamento mais benigno, que é uma fibrilação atrial, vai desencadear uma taquicardia ventricular polimórfica e pode desencadear uma fibrilação ventricular que pode matar esse paciente. Tá bom? Eu acho que esse é o meu último slide.
Queria dar um obrigado a todos. Hoje eu encerro essa aula. Dizer para mim que foi um grande, grande prazer poder estar com vocês. Volto a dizer que eu tenho uma alegria muito grande, além do meu filho ser da turma de vocês, ser da faculdade. É uma alegria poder dividir com vocês essa pequena experiência aí que eu tenho com relação a isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Com muito carinho que eu fiz essas aulas para vocês. E o que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição, inclusive para falar não só sobre eletro, falar sobre módulos, a gente pode fazer de módulos de doença coronariana, fazer módulos sobre insuficiência cardíaca, sobre pericardite. A gente está à disposição de vocês. Espero que eu tenha contribuído para vocês de alguma maneira, tenha a disposição completa, tá? E foi um prazer enorme para mim, viu, gente? E qualquer dúvida, estou à disposição ainda, tá? Professor, em nome da Lacard, eu queria agradecer esse tempo que você dedicou, né, se dispôs para a gente. Muito obrigada. As aulas foram muito boas. Em nome da diretoria, te agradeço, viu? E eu que agradeço a vocês. É um prazer para mim grande. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda que dá para fazer com a Liga, né, com relação a trazer cada vez assuntos mais interessantes. Eu acompanho o Instagram de vocês, eu vejo que vocês sempre colocam curiosidades interessantes, então a gente pode mostrar na prática, trazer vídeos de exame de ressonância, de ecocardiograma, porque é uma coisa que cada vez está mais atual e cada vez é mais cobrada para vocês nas provas, né? Hoje, além do que, esse ano, através desses mecanismos de prova online, a gente vê que o pessoal começa a gostar, né, de prova online, o qual eles podem colocar imagem, eles podem colocar imagem de ultrassom, de ecocardiograma, de ressonância, de tomografia. Então, tudo isso eu acho que é legal vocês verem na prática do dia a dia. E volto a dizer, estou aqui, o que vocês propuserem aqui, a gente vê o que consegue. Volto a dizer que essa aula minha, eu nunca dei aula sobre eletrocardiograma, tá? Minha primeira. Então, qualquer deslize que eu tive aí, eu peço desculpa a vocês, mas a gente vai tentar melhorar, viu? Imagina, professor, foi ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Queria agradecer também todo mundo que participou. Gente, coloquei aqui também a lista de presença. Por favor, vocês aproveitem para preencher, porque ela vai se encerrar às 9, tá bom? Obrigada, então, pela presença de todos, gente.